ficar à vontade para acompanhar os slides. Vamos informalizar o negócio aqui, né? Deixar um negócio mais informal. Agradecer a doutora Nilei, presidente da Ordem, e toda a sua equipe, né, que acompanha. Para nós é um prazer estar aqui fazendo esse debate, não havia, até porque nós já temos aí algumas estradas, né, debatendo, né, tivemos na Câmara, na maçonaria, na Associação Comercial, com a Associação de Moradores, no Lions, diversas instituições, e para nós é uma honra estarmos aqui na OAB, que faz um excelente trabalho na nossa cidade. Então, eu vou tentar ajudar aqui, depois o Ricardo pode complementar, a Mariana também, mas vou tentar ser bastante sintético. Nós fizemos o município, por uma exigência legal da Lei 11.445, o município tem que ter um plano municipal de saneamento. Nós conseguimos recursos do Ministério das Cidades e, através do contrato 431/2013, entre a Prefeitura e a RK Consultoria, nós fizemos esse contrato. A Caixa Econômica é quem fiscaliza e quem libera os recursos. A ordem de serviço assinada em 6 de janeiro, portanto, nós temos pouco mais de 10 meses, né, nessa batalha. Está passando. Voltem rapidinho, por favor. Então, com certeza os colegas aqui conhecem, né? A Lei 11.445 de 2007 estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e determina que os municípios devem ter esse instrumento de plano municipal de saneamento básico como condição também de receber recursos da União, OGU. Qual foi a metodologia utilizada? Nós, a RK, seguindo o edital elaborado pela Prefeitura juntamente com a Imasa, estabeleceu essa metodologia. Primeiro, diagnóstico, prognóstico e planejamento. E esse planejamento de ações, após feito o diagnóstico, o retrato da realidade e o que precisa fazer, o planejamento de como fazer, ao longo de quanto tempo fazer. Então, nós dividimos aí ações imediatas, a curto prazo, a médio e longo prazo. E o plano de saneamento foi feito assim, através de audiências públicas, seminários, reuniões, oficinas, relatórios e a consultoria da RK. Pode passar. Nós fizemos um processo de mobilização logo no início, quando deslanchamos o plano, reunimos com os agentes comunitários de saúde, com diretores das escolas, com diversas instituições, e agora nós estamos voltando a fazer esse debate para apresentar o resultado do trabalho. Então, são 6 produtos que estão sendo entregues à Caixa. O primeiro foi o plano de mobilização social. Foi aprovado e está em andamento, e encerra no dia 27 com a conferência municipal. O segundo, o diagnóstico da situação de prestação de serviço de saneamento e seus impactos nas condições de vida e no meio ambiente. A caracterização institucional da prestação de serviço e a capacidade econômico-financeira e de endividamento do município. Ou seja, um raio-x completo de quem presta o serviço, porque hoje a gente divide, na verdade, a Imasa, ela acaba prestando um serviço de água e esgoto, e o serviço de drenagem e resíduos fica a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O prognóstico, né, que são as alternativas para a universalização do serviço de saneamento básico com objetivos e metas. Portanto, não adianta a gente ter um diagnóstico, ter um retrato e não ter o prognóstico, né, que é o que fazer, em quanto tempo, com metas, com prazos e objetivos. A concepção dos programas, projetos e ações necessários para atingir objetivos e metas do PMSB, com a definição de ações para emergência e contingência. Esses produtos todos que eu falei, ele já foi entregue na Caixa. Me parece que o quinto produto ainda não, né, Mariana? Esse quinto produto está sendo formatado. E ele depende muito da decisão da audiência. Porque é o quê? Quais são os mecanismos e procedimentos de controle social e os instrumentos para o monitoramento e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações programadas. Não vou falar o que significa eficiência e eficácia, porque vocês mais sabem, que lida com direito. E por último, o produto é o relatório final do PMSB. Para passar. Então, uma coisa básica, né? Mas é importante a gente ressaltar que a Lei 11.445, ela define o saneamento básico como um conjunto de serviços
infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então são 4 elementos que compõem o saneamento. A priori as pessoas mais leigas, quando falam em saneamento básico, pensam logo em esgoto só, né? Mas com certeza os senhores são conhecedores da lei que estabelece, e aí a Organização Mundial de Saúde, ela, claro, define, né, que a saúde pública é a ciência de evitar doenças, prolongando a vida através de esforços promovidos pelas comunidades, e afirma claramente que a cada dólar ou real investido em saneamento são economizados 4 em saúde, por conta da ausência de doenças adquiridas por ingestão de água não potável, água não adequada para o consumo humano, contato com o esgotamento sanitário, manejo inadequado dos resíduos sólidos e enfim, enchentes, né, por falta de um sistema de drenagem que acaba criando dificuldades para a saúde da população. Os objetivos gerais do plano: promoção e melhoria da saúde coletiva, abastecimento de água em condições sociais, ambientais e econômicas adequadas, proteção, recuperação e melhoria das condições do meio ambiente, proteção contra a situação de seca, de cheia ou deslizamento, proteção contra a erosão e outros problemas, e a definição de objetivos específicos deve ser feita com base no diagnóstico, levando em consideração a projeção dos cenários de desenvolvimento socioeconômico do município, além de outros aspectos como condicionantes ou potencialidades. Ou seja, como é um plano, a gente está levando em consideração, observe que quando nós começamos o plano, doutora Jurema, que acaba de chegar, nós tínhamos um cenário completamente alvissareiro, um cenário de Porto Sul, parecendo que ia ser daqui em 1 ano, 2 anos, a gente já tem navio atracando aqui, exportando minério, exportando outras coisas, a ferrovia de vento em popa, enfim, a Universidade Federal, todo o aeroporto. Nós, no decorrer desses 10 meses, percebemos um esfriamento desse processo econômico, não que ele não vá acontecer, mas deve acontecer num processo mais lento do que nós esperávamos. No decorrer disso veio o aguçamento dessa crise econômica, que no nosso entendimento é uma crise mundial, e que no Brasil vem acompanhada de ingredientes da crise política, que na minha opinião, com certeza e na opinião de vários, uma das causas principais é a não reforma política, ou seja, não fizemos reforma política, e esse sistema político brasileiro eleitoral contamina completamente esse processo. Então, diante desse cenário nacional de escassez de recursos, a gente, ao longo do tempo, a consultoria contratada teve que redimensionar um cenário que era um cenário altamente positivo para um cenário mais realista, inclusive impactando isso no crescimento populacional. Aí nós temos esse horizonte, né, de imediato 3 anos, curto prazo entre 4 e 8 anos, médio prazo entre 9 e 13 anos e longo prazo entre 14 e 20 anos. Então esse plano ele está, digamos assim, planejado com objetivos e metas ao longo de 20 anos. Uma coisa que a gente, ao longo das apresentações, incluiu, porque certamente vão perguntar: vocês ficaram 3 anos no governo só para fazer diagnóstico e teorizar. O que foi que vocês fizeram de concreto? O que vocês estão fazendo de concreto para reduzir os índices que nós vamos lá à frente apresentar? Primeiro, nós temos aqui 3 obras do PAC. Quando nós entramos, já haviam sido cadastradas e já havia uma parte dessas obras havia iniciado, mas com muita dificuldade. Então, são 3 obras do PAC. Uma lá na Nova Califórnia, que é coleta e tratamento de esgoto. Hoje está em torno de 2,9 milhões o custo, sendo que 300 mil é contrapartida do município, pouco mais de 10%, 300 e pouco mil. Nós temos um outro do Daniel Gomes, que era um projeto de 16 milhões, mas que ao longo dessa confusão nós pegamos a empresa já licitada, demos continuidade ao processo, a empresa se enrolou, o dinheiro atrasou do PAC, destratamos e o Ministério nos aconselhou a redimensionar e a restringir
que era Maria Pinheiro, Daniel Gomes e Pedro Jerônimo, a concentrar no Pedro Jerônimo e Daniel Gomes e concluir o que tinha sido iniciado. Portanto, o último orçamento caiu para 8 milhões. E aí você tem uma estação de tratamento de esgoto sendo construída na Nova Califórnia e uma outra no bairro São Pedro, para receber os dejetos dessa região aqui do Daniel Gomes e Pedro Jerônimo e parte do Maria Pinheiro. E cá a parte do esgoto todo da Nova Califórnia, mais o esgoto da parte alta da Califórnia, que vai atravessar a pista ali com um duto. Então, e mais o que a gente apelidou de Patão, que é uma obra do PAC, Nova Itabuna, Cival Palmeiras, Jorge Amado, Rua de Palha, Bananeira, Campo Formoso, Santa Catarina, correspondente à Bacia do Oeste, né, região oeste da cidade, uma obra de 33 milhões que, felizmente, e quase a gente perde, porque quando iniciou o governo, a GDK estava contratada. Aí o prefeito nos deu a missão lá da Secretaria de Planejamento de negociar com a GDK se ela ia continuar a obra ou se ela ia destratar. Ela, não, vamos continuar. A GDK estava meio quebrando. Nesse processo de negociação, por 6 meses quebrou. Aí nós trabalhamos para destratar. Conseguimos destratar no final do ano, fizemos a licitação, ganhou uma empresa do Mato Grosso chamada Unidas, duas vieram, só essa foi habilitada, mas ela até organizou o canteiro, mas não botou um tubo na rua, nenhum metro de asfalto. Destratamos, relicitamos, graças a Deus agora a empresa do interior de São Paulo, chamada Papini, está fazendo realmente valer. A obra está sendo construída e ali, nesse projeto, nós temos uma grande estação de tratamento de esgoto, uma Bananeira, para receber esgoto de diversos bairros do entorno, uma outra no Jorge Amado e uma na Rua de Palha. São 3 estações de esgoto e toda a infraestrutura de coleta de esgoto, tratamento, são 8 estações elevatórias de esgoto. Enfim, nós movimentamos. Eu não vou falar aqui também da parte da recuperação da Imasa, que foi feita aí por Ricardo e a sua equipe, que na verdade quando assumimos, só para dar um exemplo, em novembro, a empresa que fornecia produto químico para tratar água entrou em contato, a gente conhecida nossa, né, era conhecida de Ricardo, viu? Entrou em contato conosco dizendo que Itabuna ia ficar sem água no Natal porque ele não ia fornecer nada de produto químico. Então nós tivemos que, mesmo antes de tomar posse, dizer, pode fornecer para a cidade não passar por esse vexame, que nós vamos sentar com você e vamos negociar toda a sua dívida para resolver. E no dia que Ricardo sentou na cadeira, no dia 1º, no dia 2 ele recebeu uma ação de despejo da sede, que tinha 8 anos e não se pagava o aluguel da sede. Isso só para vocês verem o tamanho do problema que esse rapaz encontrou e hoje conseguiu ajustar as coisas, mesmo com toda a dificuldade, com um custo maior de energia, por conta do aumento da energia, com um custo maior de produto químico, salário aumento e tudo, nós tivemos apenas um reajuste de tarifa para tentar equilibrar os custos. Mas depois, Ricardo pode falar, infelizmente a Imasa hoje ela consegue cobrir seus custos, mas ela tem uma dívida que chega em torno de quase 1 milhão mês, né? 1 milhão mês passivo, que dá arrecadação de 3.700, 1 milhão fixo para pagar o passivo. Então fica 2.700 para ele manter custeado. Sobra quanto para investimento? Praticamente zero. Esse é um problema. Então nós tivemos também investimentos importantes. Aqui está o valor hoje em obras que estão sendo executadas. Isso aqui não é só saneamento, é também pavimentação, meio fio, passeio, mas tem uma boa parte de saneamento. Nós fizemos com recursos próprios intervenções no Jardim América para garantir o fornecimento de água das 1.000 habitações, foram mais de cerca de 350 mil de investimento, e quando recebemos já para entregar o Jardim América não tinha capacidade de fornecer água, foi feita uma rede alternativa para garantir o fornecimento de água, e a Imasa conseguiu, depois de ajustar as contas, um empréstimo de 1,5 milhão para fazer micromedição, instalar hidrômetros. Então, eu não estou aqui falando de tudo, mas pelo menos algumas ações desenvolvidas no governo. Nós também tentamos, doutor Adirley, no edital que abriu no PAC para saneamento, nós apresentamos um projeto de 142 milhões, desses 39 para água e 101 para 102 para esgoto. Infelizmente nós não
não fomos contemplados. Tentamos também, eu tive mais o prefeito em Brasília, uma emenda de bancada no valor de 50 milhões, também não conseguimos lograr êxito, então, e enxugamos e organizamos as contas da prefeitura, prestamos contas, então, trabalhando para limpar o caos, mas a capacidade técnica de endividamento do município é 60 milhões. Se você me perguntar na prática, eu acho que o município não tem capacidade de se endividar mais, de tomar empréstimo. Tecnicamente tem possibilidade de 60 milhões, mas como andam as contas, eu desaconselho o município continuar se endividando, porque nós temos hoje em torno de 500 milhões de dívida, com um perfil alongado aí de INSS, FGTS, e o município não arrecada por ano esse valor. Então a arrecadação anual é bem inferior, no máximo chega a 400 milhões, e você tem uma dívida de 500 milhões. Então seria necessário mais de um ano arrecadando, sem pagar salário, sem fazer nada para poder liquidar a dívida do município. Sobre abastecimento de água, vamos lá.